A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu sou o pastor André e esse é o canal Escola Bíblica para mais uma aula do nosso trimestre abençoado na companhia do presbítero Gabriel. E nesse trimestre estamos estudando em defesa da fé cristã com o professor Ezequias Soares, as heresias do passado, ainda hoje atacando a igreja apenas com uma nova roupagem, mas nós estamos aqui à luz da palavra de Deus para combater estas heresias que tentam e têm inclusive desviado muitos irmãos dos caminhos e do caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. Eu já passo o primeiro tópico ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus venha abençoar essa aula, que eu tenho certeza que será muito edificante para nós, né? Como vem sendo todas essas aulas, né, pastor André? Que Deus venha iluminar a nossa mente e guiar-nos para que no desdobramento do programa a gente possa aí falar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, né? O tema da lição, né, lição de número 8, cujo tema é Jesus viveu a experiência humana. A gente vai ver ao decorrer dessa lição que muitas linhagens de pensamento tentam provar o contrário desse fato, mas aqui, com a capacidade de sabedoria dada por Deus, a gente vai entender que Jesus sim viveu a experiência humana. O texto áureo vai dizer: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 23. A verdade prática vai dizer que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então a gente vai entender através dessa lição e compreender através das Escrituras Sagradas que Jesus ele teve uma vida humana, 100% humana. Jesus ele teve uma família, Jesus ele era conhecido dos vizinhos, coisa que muitas pessoas tentam provar o contrário e que a Bíblia ela é bem clara e transparente nos ensinando dessa forma. A introdução vai dizer que o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solidariamente isolado da sociedade e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. Então, aqui a introdução vai falar um pouco a respeito de tudo que a gente vai abordar hoje, de que Jesus ele viveu uma vida comum, né, como homem, mas que foi, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e, como a Bíblia Sagrada vai dizer, vai vir para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. O primeiro tópico vai dizer a experiência humana no ministério de Jesus. Primeiro subtópico eu passo ao pastor André, os debates com autoridades religiosas. Perfeito, presbítero Gabriel, os debates com as autoridades religiosas. Nós vamos falar das experiências humanas que o nosso Senhor Jesus teve aqui na Terra, até porque nós vimos em aulas passadas as heresias que se levantaram, em que Jesus era apenas um espírito, Sim. Não é verdade? Enfim, um holograma, não sei onde aquele povo queria chegar, mas o nosso Senhor se fez homem, se fez carne, andou em nosso meio, o verbo se fez carne, e esta aula de hoje ela vai falar das experiências, começa falando dos embates, né, com as autoridades, ou seja, o Senhor foi perseguido, literalmente mesmo, como hoje em dia, quando você defende a verdade, defende a família, defende o que é correto, você acaba sendo perseguido por muitos grupos ativistas que existem hoje em dia. Não vou citar aqui para não colocar aqui um debate ou até mesmo ser de alguma forma injusto, mas hoje existem tantos grupos partidaristas, ativistas, que se acham e se denominam dono da verdade, né? E a gente observa até hoje que acaba colocando aí os cristãos como culpado
homofobia e de Sim. tantas outras coisas aí que surgem nos dias atuais. E com o Senhor Jesus não foi diferente. Os embates foram com os partidos principais da época, seitas judaicas, as principais, os fariseus, que nasceram 150 anos antes de Cristo, os saduceus e também os herodianos. Tinham lá também os essênios e outras, né? Mas aqui os principais opositores de Cristo ali, que se levantaram e o perseguiram, inclusive para matar mesmo, de fato, foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. O engraçado é que eles eram inimigos. Esses grupos, essas seitas, eram seitas judaicas, elas tinham peso no sinédrio, mas cada uma defendia um ponto de vista dentro do judaísmo, Sim. correto? Por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos. Já os fariseus acreditavam na ressurreição, anjo, profecia. Por sua vez, eles colocavam um peso muito grande nas suas tradições. Não pode comer sem lavar a mão. Quem come sem lavar a mão vai contaminar o corpo e também a alma. A gente sabe que hoje não pode comer sem lavar a mão, não é verdade? Mas o fato é que eles acreditavam que isso, de certa forma, contaminava moralmente, enfim. E nós sabemos que o Senhor Jesus até teve um embate com eles quando os discípulos chegaram de uma caminhada cansados e foram comer sem lavar as mãos. Então essas eram as tradições que não eram bíblicas, mas eram judaicas faraizantes, né? Ou as tradições que os fariseus defendiam, acima inclusive até mesmo das escrituras. O Senhor Jesus, ele vai falar isso em Mateus capítulo 15, versículo 3. Disse o Senhor Jesus respondendo: porque transgridem os mandamentos de Deus pelas vossas tradições. Então eles colocavam as tradições até mesmo acima da palavra de Deus. Esses então são os fariseus que surgiram aí por volta do ano 150 a.C. Também os saduceus, o nome vem de Zadok. Zadok é um sacerdote, uma família sacerdotal. Eu li lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 35. Zadok foi separado para ser sacerdote e desde então a linhagem dele prosseguiu. Então os saduceus vêm de Zadok, é o termo, e esse grupo também surgiu com princípios judaicos. Eles só acreditavam, por exemplo, no Pentateuco e nos demais profetas e nos demais livros do Antigo Testamento. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, e por sua vez eram inimigos dos fariseus, mas acabaram aí fazendo uma aliança com os fariseus para poder perseguir Jesus até a morte. Olha só que ponto chega, mas nós sabemos que tudo isso era uma permissão de Deus, não é verdade? Louvado seja Deus. E temos também os herodianos, que era na verdade ali um grupo partidarista, né, que defendia a dinastia de Herodes. Nós poderíamos dizer ali que era um cabo eleitoral, né? Eles defendiam ali que a dinastia ou os Herodes, né, permanecessem no governo. Nós sabemos que os Herodes, eles governavam algumas províncias e eles faziam isso para que o governo romano não dominasse tudo de certa forma. Também foi um grupo que fez aliança com os fariseus e com os saduceus com um propósito, com um objetivo de perseguir Jesus até a morte. Então vimos aí esses três partidos de judeus que defendiam cada um ponto de vista diferente. Nós vamos observar como se corrompeu, não é verdade? Sim. Porque o sistema sacerdotal lá atrás, estabelecido por Deus, através de Arão, onde tinha todo um ritual santo, uma consagração, não é verdade? Para que entrasse no lugar santo, no Santo dos Santos. No período de Cristo, ali no Império Romano, esse sistema que lá atrás foi estabelecido por Deus, ele está totalmente dividido, corrompido. Os sacerdotes se corromperam, não todos na verdade. Nós vamos ver, Zacarias era um homem que era ali que fazia o serviço sacerdotal e era um servo de Deus, mas a maioria ali estava corrompida com o Império Romano, com o sistema romano, e aquele sacrifício já não agradava mais a Deus, tanto que estes partidos, esses homens judeus, considerados como seita judaica, exatamente como seita judaica, Paulo chega a dizer
em Atos capítulo 26, versículo 5, para terminar, ele fala de si mesmo, porque Paulo fazia parte da seita dos fariseus. Ele vai dizer, sabendo de mim, desde o princípio, falando dele mesmo, Paulo, sabendo de mim, desde o princípio, se querem testificar, ou seja, provar isso, que conforme a mais severa seita da nossa religião, ou seja, o judaísmo, vivi fariseu. Então, olha aí, os fariseus eram a mais severa seita. Um legalismo terrível, colocavam um fardo acima de tudo, e nós sabemos que a graça de Cristo é que nos basta. Então, vimos aí esses três partidos judeus, essas seitas que se levantavam contra Cristo, mostrando aí as experiências humanas, inclusive as perseguições que o nosso Senhor teve aqui na terra. Eu já passo o segundo subtópico, a vida social e religiosa de Jesus, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus, a vida social e religiosa de Jesus, né? Esse subtópico ele tem como objetivo, né, como um intuito de nos mostrar a verdade das Escrituras com relação à vida humana de Jesus na terra. A Bíblia ela é bem transparente em dizer que Jesus ele viveu como um homem comum, né? Jesus ele foi realmente homem. Por que a lição ela está querendo enfatizar esse fato? Porque tem muitas linhagens de pensamento aí, muitas seitas, muitas tradições que tentam descaracterizar a humanidade de Jesus aqui na Terra. Então esse subtópico vai falar um pouco a respeito da vida social de Jesus na Terra. Jesus ele viveu uma vida social bem ativa, principalmente com relação à sua família. Quando a gente lê, por exemplo, Lucas capítulo de número 2, vemos que Jesus ele visitou a Jerusalém juntamente com o seu pai e com a sua mãe, em uma viagem comum. A gente vai ver isso, né, bem claro em Lucas, capítulo de número 4, como uma criança comum. Se desenvolveu também como uma criança normal. Lucas, capítulo de número 2, vai deixar bem claro ali que o menino crescia e se fortalecia em sabedoria e o Espírito de Deus estava com ele. Então deixa bem claro ali que Jesus ele nasceu, que Jesus ele se desenvolveu, que Jesus ele cresceu. A Bíblia não traz de uma forma minuciosa a infância de Jesus e o seu crescimento e tudo mais, não fala, mas deixa bem claro que o menino crescia e se fortalecia em sabedoria. Mas deixa bem claro que o menino crescia e se fortalecia em sabedoria. A lição também enfatiza, né, a família de Jesus, com o objetivo de nos mostrar que Jesus cresceu em uma família normal. Jesus ele cresceu, Jesus ele se desenvolveu como pessoa, né, mostrando e enfatizando a humanidade de Jesus na terra. Seu pai, né, que não é um pai biológico, né, a gente vai ver que o pai adotivo de Jesus, todos nós sabemos que Jesus ele foi, o Espírito Santo desceu sobre Maria e isso aconteceu que Jesus ele veio à terra. Também tem ali Maria, mãe de Jesus, está escrita em Mateus capítulo de número 1, José, o carpinteiro, né, que também está escrito em Mateus capítulo de número 1. A gente vai ver os irmãos de Jesus também. A Bíblia ela é muito transparente, muito categórica em dizer sobre o desenvolvimento, a família de Jesus, mostrando que ele realmente foi um homem, 100% homem. Tiago, que mais para frente a gente vai ver que ele foi o líder da igreja em Jerusalém, como diz Mateus, né? Marcos capítulo 6, a gente vai ver, por exemplo, José, irmão de Jesus, Simão, Judas, tudo aí escrito em Mateus capítulo de número 13. Você que é um professor da escola bíblica, ensina aos seus alunos o desenvolvimento de Jesus desde do seu nascimento até ali no templo, crescendo em sabedoria, desde a sua vida adulta, porque as escrituras é bem claro em dizer que Jesus ele teve uma vida como um ser humano comum, né? Jesus ele interagia com todos. A gente vai ver que independente de classe social, independente de espiritualidade,
Jesus, ele conversava com qualquer um, ele dialogava com qualquer um, publicanos, pecadores, fariseus. A gente vai ver que ele conversou com a mulher do fluxo de sangue, com a mulher samaritana, né? Porque a Bíblia deixa bem claro que os judeus não falavam com os samaritanos por conta do contexto histórico em que eles acreditavam que o samaritano era um povo impuro, porque tinha toda aquela mistura de judeus com o povo que não era judeu. E a gente vai ver que Jesus, ele conversou com todos, dialogava com todos, tinha proximidade com seus vizinhos, tinha família, tinha irmãos. Então, a Bíblia, ela é bem clara em dizer que Jesus, ele teve uma vida como um homem, como um ser humano. E, de fato, ele foi. Passa o terceiro subtópico ao pastor André: características próprias do ser humano. É isso aí, presbítero Gabriel. Características próprias do ser humano. Estamos vendo aqui as experiências como homem que o Senhor Jesus teve nessa terra. Por que esta lição é importante? Porque a nossa fé, ela é racional. Nós sabemos que o nosso Senhor, pelos testemunhos, por tudo que foi escrito, canonizado, tirando os livros que não servem como caminho para a nossa salvação, esse trimestre está combatendo as heresias, e é preciso racionalmente entender que o nosso Senhor esteve aqui nessa terra como um ser humano comum, normal. É o que este tópico diz. Olha as características de um ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, já foi falado, embora gerado pela ação sobrenatural de Deus, pelo Espírito Santo, e isso para denotar a divindade do Senhor. Não poderia ser diferente, não poderia ser por um ato sexual, não poderia ser por meio comum. Jesus teria que vir desta forma para mostrar então a divindade dele. Mas a parte humana, ele nasceu de uma mulher, um nascimento comum, normal. Lucas capítulo 2, versículo 6 fala muito bem disso. Estavam eles ali, e quando se cumpriu os dias que ela havia de dar à luz. Olha que interessante, né? Aí estava todo mundo reunido ali na casa de um irmão, né? E de repente a irmã Maria teve as dores de parto e correram com ela para ter o bebê, não é verdade? Estou conjecturando aqui, mas o texto é bem claro que foi um parto comum, né? Um nascimento, com certeza por vias normais, não é verdade? Porque eu acho que não havia cesariana naquela época. Eu que sou pai de duas meninas, uma foi cesárea e uma foi normal, mas o texto é claro: estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. Deu os 9 meses, deu as dores de parto, o nosso Senhor veio ao mundo por uma via normal. A concepção é que foi sobrenatural pelo Espírito Santo. Isso é que faz o nosso Senhor divino. Mas o que faz dele humano, nasceu como qualquer criança há de nascer. Ele sofreu, chorou, teve dores como qualquer pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é verdade? Enquanto alma, Mateus capítulo 8, versículo 24 está escrito: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. Ou seja, Jesus sentiu sono. É isso? Olha só, Jesus sentiu cansaço. João capítulo 4, versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Então sentiu sono, sentiu cansaço, sentiu sede. João 19, 28, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Olha aí, tá vendo? Trabalhava, pregava, evangelizava, curava e também se cansava, não é verdade? Jesus morreu como qualquer pessoa. Nós vimos que ele nasceu, também morreu, só que não permaneceu morto como um ser humano qualquer. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é muito interessante que a gente faz sempre, dá para fazer isso, né? Enquanto o nascimento, a concepção foi sobrenatural para mostrar sua divindade. O nascimento foi normal para mostrar sua humanidade. Enquanto o homem normal, ele morreu como qualquer um morre. Mas enquanto Deus, ele ressuscitou, porque só quem tem o poder para ressuscitar, somente o Senhor. Louvado Glória a seja Deus, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Jesus morreu, ok? Mas ressuscitou ao terceiro dia.
o nosso Senhor Jesus também precisou do Espírito Santo, precisou de oração. Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aleluia. Vamos observar então aqui para terminar, a diferença é que Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E como vimos também, ele necessitava de orar, estava sempre no Getsemane orando, como nós devemos fazer, porque crente não dá para viver sem oração, né? Porque como Jesus teve os levantes dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos, nós também temos levante contra a nossa vida. E o segredo é estar de joelho orando. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu já passo então aí o segundo tópico, heresias que negam a humanidade de Jesus, e o subtópico, apolinarismo, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. A gente aprendeu várias linhagens de pensamento contra os princípios da palavra de Deus. A gente vai ver que os nomes mudam, inclusive nomes um pouco complexos, né? Mas a gente vai ver que é basicamente a mesma coisa, né? Só muda às vezes o ângulo de como eles se expressam. O apolinarismo é uma doutrina cristológica que afirma que foi condenado, né, como heresia novamente lá no concílio de Constantinopla, né, em 381 depois de Cristo. E é bem interessante você, professor, ensinar para os seus alunos como que funciona certinho essa linhagem de pensamento, né? O apolinarismo foi uma teoria desenvolvida por Apólio de Laodiceia, um bispo da cidade de Laodiceia, da Ásia Menor, no século IV. Segundo Apolinário, Jesus não tinha alma humana, tá? Então é bem interessante a gente saber separar essas coisas. Como assim não teve alma humana? Mais que logos, logos aqui pode ser substituído por Deus, a palavra Deus. Deus havia tomado o lugar da alma de Jesus, né? Mas qual que é a consequência dessa linhagem de pensamento? Eles acreditam que uma vez que Jesus ele fazia milagres, prodígios, maravilhas, o Deus Todo-Poderoso, ele havia tomado o lugar da alma humana de Jesus. Ou seja, Jesus agora, quando se trata a respeito de alma, a gente tem que entender que a gente não está falando da matéria, do corpo. A alma é onde concentra todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Nós, com o corpo material, a gente sente alguns desejos materiais, a gente sente pelo corpo, mas o desejo vem da alma. Então, uma vez eles acreditando que Jesus, Deus, ele tomou ali a alma de Jesus, de modo que Jesus ele não tinha mais uma alma humana, Jesus agora então não tem desejos pecaminosos. E isso é algo muito sério, né? Qual que é a consequência de acreditar nessa linhagem de pensamento? Tem várias consequências. Por exemplo, negar a humanidade de Jesus completa, né? Nós que acreditamos na palavra de Deus, que entendemos ela, que estudamos ela, entendemos que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Se Jesus não tinha uma alma humana, então ele não é completamente humano, né? Então isso acarreta por vários outros problemas. Negar a possibilidade da salvação, por exemplo. Se Jesus ele não era completamente humano, então ele não poderia representar a humanidade diante de Deus. Sabemos que Jesus ele veio à terra, se fez carne, né? Morreu por nós, para que Jesus ele venha a ser um representante do ser humano perante Deus, porque a Bíblia deixa bem claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus veio, morreu por nós, e através do sangue de Jesus somos libertos, somos transformados, porque Jesus ele nos justifica. Jesus passou por essa terra, e a Bíblia vai nos falar que Jesus ele venceu o pecado, estando no pecado da carne. Jesus ele venceu todos os desejos. Então, se ele não tinha desejo,
logo ele não pode ser um representante do ser humano para com Deus. E isso é muito sério. Negar a encarnação também. Porque se Jesus ele não tinha uma alma humana, como já foi dito aqui, Jesus ele não era completamente humano, ele não pode ser representante do homem na terra. A condenação de apolinarismo no concílio de Constantinopla em 381, eles foram condenados como heresia. Eles deixaram bem claro que Jesus sim, ele foi 100% homem, 100% Deus. Jesus ele teve sim essas duas naturezas. Examinando as escrituras entendemos isso. Por isso que no concílio essa doutrina que vai contra os princípios da palavra de Deus foram taxadas e afirmadas como heresia pela igreja. Afirmar a humanidade de Jesus. Para que serviu esse concílio, né? Foi muito bom para aqueles que entendem e acreditam em Jesus, porque afirmou a humanidade de Jesus, afirmou a encarnação e foi contra aí esses pensamentos que estavam tentando trazer divisão à igreja. Passo o segundo subtópico ao pastor André, a reação da igreja. A reação da igreja, presbítero Gabriel. A igreja, ela, obviamente, ela entendia o seu Senhor como Deus e como homem, louvado seja Deus, né? Tomé, por sua vez, a incredulidade dele, que é muito pregada nos púlpitos, ela mostrava, através do nosso Senhor, que a fé num Deus, na promessa de um Messias que viria, sim, para muitos judeus, um Messias como hoje, que governaria com justiça, com esplendor. E Jesus tentou passar isso primeiro para os discípulos, para mostrar para a igreja que ele não era esse Messias que a maioria dos judeus esperavam, alguém que tirasse Israel do poder de Roma, que governasse. Não era esse tipo de governo, mas um governo eterno, um governo onde Jesus veio para trazer salvação, para trazer libertação do pecado. E alguns discípulos tiveram até dificuldade de entender isso, né? Jesus chegou a dizer a Pedro: aparta de mim, Satanás, né? E o diabo usou a boca dele. Sim. Porque Jesus precisava passar pelo Calvário, né? Pela morte de cruz, e Pedro não entendia. Tomé não entendia, teve que colocar o dedo na ferida, enfim. Mas Jesus estabeleceu a igreja e deixou claro para a igreja qual era o propósito dele, qual era o governo dele aqui na terra. Era de eternidade, era de vida eterna, era de salvação contra o pecado que assola a humanidade. Louvado seja Deus. A reação da igreja, a humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento. Por exemplo, Lucas capítulo 24, versículo 36, está escrito: falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco, em corpo físico, presente ali pessoalmente, até que inclusive Tomé colocou o dedo na ferida, né, para testificar que era ele mesmo. Louvado seja Deus. Nós vamos observar, por exemplo, a Bíblia apresentar Jesus tendo alma, como já foi até colocado pelo presbítero Gabriel. A alma é onde nós expressamos nossos sentimentos. E hoje, presbítero Gabriel, na atualidade, a medicina, que é usada por Deus também, testifica inclusive o que Jesus passou. Quando ele passou aquela tremenda angústia, sim, que ele suou sangue, a medicina hoje prova que quando você está enfermo da alma, o seu corpo padece. Olha só. Sim. Né? Inclusive tem estudos que dizem que a pessoa tem dores no corpo, e isso pode desencadear outras doenças que acabam afligindo o corpo físico. Aonde eu quero chegar? A medicina descobre que é muito importante você estar bem com a sua alma, ou seja, você está bem com Deus, está pleno em Cristo, em Deus, as suas orações. Os médicos até já provaram que fazer oração libera uma substância química que faz bem para o corpo físico. Olha só, através de muitos estudos que eles fazem. Então, olha aí, tem tanta gente doente, sabe por quê, presbítero Gabriel? Porque não tem uma vida de paz com Deus. Está correndo atrás de tantas coisas, não é verdade? Então eu abri esse espaço porque o nosso Senhor
também tinha alma. Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 26, versículo 38, está escrito: então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, 38, ali eram momentos que antecediam a sua crucificação, sabendo ele que passaria por tudo aquilo, que não é fácil, não foi fácil, foi um alto preço para que hoje nós, eu e você, tivéssemos o livre acesso, né, ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Também vamos observar em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que Jesus, a humanidade de Jesus é igual a nós. Olha só o que diz lá, Hebreus capítulo 2, versículo 14, a humanidade de Jesus é igual a nós. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa. O que é aqui participar da carne e do sangue? A gente nasce, cresce e morre. Jesus teve esse mesmo caminho durante a sua vida. Sim. A diferença é que ele ressuscitou. Ele venceu o império da morte, mostrando também aí a sua deidade, a sua divindade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ok? Assim eu já passo o terceiro subtópico, monotelismo, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. A gente já estudou sobre uma palavra bem similar a essa, né, o monoteísmo, e agora dessa vez a gente vai aprender sobre o monotelismo, né? Só muda o L ali. A gente vai ver também, né? É bem interessante a gente vê que é bem interessante aqui que nos primeiros séculos da igreja a gente vai ver que o pessoal ele tentou de todas as formas aí, né? A gente vai ver que é um movimento do anticristo, aqueles que tentaram se opor contra Cristo, trazendo doutrinas diferentes do que está escrito realmente na palavra de Deus. E a gente vai ver que não é de hoje que a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? A gente vai ver monoteísmo, unicista, né? A gente vai ver muitas linhagens de pensamento que tenta provar coisas que não se enquadram na Bíblia Sagrada. E o monotelismo é uma doutrina cristológica também, que surgiu no século VII, que foi taxado também no Concílio de Constantinopla como uma heresia. Mais uma heresia aí que estava tentando confundir a mente dos irmãos. E é bem interessante que o diabo ele não vem com uma verdade, uma mentira totalmente contra, totalmente diferente da verdade. Ele dá uma maquiada na verdade ali, começa a colocar coisas que não está escrita na Bíblia, tentando confundir a mente das pessoas. E é o que aconteceu nessa linhagem de pensamento. É importante a gente entender o que é e o que eles pregavam. O monotelismo é uma teoria, não é uma verdade. É uma teoria que afirma que Jesus tem apenas uma vontade. É basicamente a mesma coisa do que o subtópico anterior aqui, o apolinarismo, né? Eles acreditam e pregavam que Jesus ele só tinha vontade divina e não a vontade humana. O que é isso? Jesus ele não tinha vontades da carne, por exemplo. Jesus ele não estava exposto à vontade da carne. Logo, eles entendiam que Jesus ele veio para a terra somente com a inclinação do Espírito e não com a inclinação da carne. Logo, entendemos através dessa linhagem de pensamento que eles estão tentando tirar a passagem que diz que Jesus ele resistiu ao diabo na tentação do deserto, né? A gente vai ver que se Jesus tivesse realmente só essa inclinação para o bem, só essa inclinação divina, não faria sentido a tentação de Satanás para com Jesus. E o propósito dele estar sempre orando e jejuando era para vencer a tentação. Sim, então a gente vai entender. Ele não precisava orar também. Sim, então Jesus ele não precisava de orar se realmente a inclinação dele fosse só a inclinação divina. Então a gente vai ver através disso, pastor André, que eles tentam tirar o mérito de vencer o pecado de Jesus,
tirando o mérito de Jesus ter vencido o maligno, de ter vencido o diabo na cruz. A gente vai ver lá em Gênesis capítulo 3, por exemplo, da semente da mulher iria nascer um que iria pisar na cabeça da serpente, e a serpente iria lhe ferir o calcanhar, já apontando para a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele realmente foi vitorioso porque ele venceu, como o pastor André mesmo frisou. Jesus, ele precisou ali das armaduras, né, de Efésios capítulo de número 6. Jesus, ele orava, Jesus ele jejuava. O próprio Jesus, ele venceu com a espada do Espírito Satanás ali na tentação. Então a gente vai ver que essa linhagem de pensamento está realmente tentando tirar os méritos da vitória de Jesus na cruz do Calvário para nos resgatar. E a gente vai ver aqui que eles negavam, né, a humanidade de Jesus. Jesus, ele não tem vontade humana, e isso é uma mentira. Jesus realmente teve vontade. A gente vai ver que ele bebeu, que ele comeu, que ele se vestiu, né, que ele teve compaixão. A Bíblia vai nos falar que Jesus, ele tinha compaixão dos outros. Negava a liberdade de Jesus. Logo, se Jesus, ele só tinha uma natureza inclinada à divina, logo ele não tinha liberdade para fazer o mal. Então Jesus, ele foi como se fosse um robô, uma marionete que veio para o mundo somente para... E não é isso que a gente entende. Negava também a encarnação. Então, contra várias afirmações da Bíblia Sagrada, que realmente a gente entende que as pessoas, elas só acreditam nessa linhagem de pensamento aqueles que não leem a palavra, não meditam na palavra, não buscam entendimento na palavra do Senhor. E esse concílio que teve em Constantinopla, ele só serviu para afirmar a humanidade de Jesus e afirmar também a liberdade de Jesus. Jesus, ele teve escolha sim de fazer o mal, teve escolha sim de não ser crucificado, teve escolha sim e inclinação para o mal, mas Jesus, ele foi 100%... É importante que você está falando, ele teve escolha, mas mais uma prova foi a declaração ali, momentos antes da crucificação, que ele orando, né, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Como Deus, ele sabia o que ia passar. Sim. Mas como homem, ele sabia que ia sofrer muito. Sim. Então ele declarou isso em momento de angústia: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Declara a divindade e ao mesmo tempo a preocupação humana, porque ele passaria ali um momento Sim. de muita dor e como é que se fala? Muita dor e humilhação, Sim. inclusive por alguém que não devia nada. Sim, muito bem colocado. Jesus, ele disse, né, se for possível, passa de mim esse cálice. Em várias passagens também o próprio Jesus, ele dizia, né, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Então Jesus, ele tinha sim essas duas inclinações, mas ele escolheu salvar a mim e salvar a você através da obediência à palavra do Senhor. Passo o terceiro tópico ao pastor André: como essas heresias se apresentam nos dias de hoje. O primeiro subtópico: quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Quais países, meu irmão, você acha que Jesus visitou quando esteve entre nós? Faça essa pergunta aí para os seus alunos, é bem tranquilo, né? O nosso Senhor Jesus foi um missionário no seu ministério terreno enquanto adulto, na região pela qual ele foi destinado, mas preparando e capacitando a igreja, começando com os 12, depois com os 70, chegou ao Brasil e conquistou a mim e a você, né? Na Índia, na Europa, e o evangelho está se expandindo, mas o nosso Senhor está à porta. Primeiramente, Jesus esteve no Egito enquanto criança. Herodes procurava um menino para matar, e o anjo do Senhor se revela a José dizendo: pega a Maria e o menino e foge para o Egito. Foi o primeiro lugar que o nosso Senhor esteve. O segundo lugar, o próprio Israel, onde foi o local do seu ministério, o desenvolvimento. E o terceiro, a Fenícia, que hoje é o Líbano. Louvado seja Deus. Mas muitas crenças e fábulas surgiram ao longo da história, ocultistas principalmente, dizendo que Jesus foi até a Índia, né, um país que está lá sendo evangelizado, mas que o ocultismo
adoração a vaca, ratos, enfim, acontecem até hoje, né? Que Deus abençoe a vida dos indianos, mas que vocês possam ter um encontro com Jesus, se algum de vocês está me ouvindo. Louvado seja Deus, que é o único e verdadeiro caminho que nos conduz ao Pai. Então nós temos o movimento da Nova Era, esses movimentos ocultistas que diz que Jesus percorreu a Índia. Os Mormons dizem que Jesus foi aos Estados Unidos. Sim. Agora só falta dizer que Jesus é americano, né? Meu Deus, né? Mas vamos observar então que são movimentos ocultistas, que nada tem a ver com as Escrituras Sagradas. Como eu já falei aqui, a nossa fé ela é racional, né? Paulo diz para nós prestarmos um culto racional ao Senhor. Sabemos muito bem da humanidade do nosso Senhor ao qual servimos, do propósito pelo qual Ele veio à Terra, da divindade de Cristo, da humanidade. E aqui esse texto declara os lugares aonde o nosso Senhor pisou: Israel, na verdade a Fenícia, que hoje é o Líbano, e também o Egito enquanto criança, ok? E esses ocultismos aí são apenas fábulas, né? Paulo chegou a dizer para nós fugirmos destas fábulas, né? Ou seja, contos. Alguns chegam até a dizer que Jesus, quando criança, fazia passarinhos de barro e orava e eles se transformavam em passarinhos de verdade. Já ouviu isso por aí? Já. Então, são fábulas intermináveis e a palavra de Deus diz para nós fugirmos e corrermos dessas fábulas. São mentiras tentando desviar as pessoas que não têm fundamento bíblico da verdade. Passo o segundo subtópico: Jesus era visto como alguém da comunidade. Era mesmo, né? Passeava, ia lanchar na casa de Lázaro. Esse subtópico aqui, ele complementa aí o pensamento do primeiro subtópico, que vai falar a respeito disso, né? Deixando bem claro, com bases bíblicas aqui, que Jesus ele era uma pessoa que era visto como um homem da comunidade. Quando a gente lê as Escrituras Sagradas, não somente lendo como um livro comum, mas examinando as entrelinhas, a gente vai ver que Jesus ele era uma pessoa que era visto como um homem ali da comunidade de Nazaré. Todos nós sabemos que Jesus ele cresceu e viveu o início da sua vida, do seu ministério em Nazaré. Jesus ele começou a cumprir o seu ministério com 30 anos, mas 30 anos passou-se uma vida ali, né? É muito tempo. E Jesus ele era conhecido como um filho do carpinteiro José, isso a Bíblia vai deixar bem claro também. Maria era conhecido como um membro da comunidade ali de Nazaré. E por conta disso, muitos desacreditavam de Jesus. A gente vai ver aqui através desse subtópico que uma das coisas que muitas pessoas desacreditavam de Jesus era simplesmente por causa disso. Ora, do nada aparece o Joãozinho que, parafraseando, né, o Joãozinho que jogava bola comigo, que ia para a escola comigo. Tem um texto, eu não me lembro, que diz assim: esse aí não é o Jesus, o filho de Maria com José? Eu até anotei esse texto aqui. Era assim que eles viam ele. Sim, não era, parafraseando, né? Não é esse daí que dividi meu lanche com esse rapaz aí, do nada ele aparece dizendo que é Jesus, que é o Messias. Então a gente vai ver que Jesus ele era visto como uma pessoa comum. Por quê? Porque ele conviveu, ele cresceu no meio ali da comunidade de Nazaré. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, como o pastor André aqui disse. Texto, como diz o pastor Lucas capítulo de número 4, né? Não é este. Pastor César, né? O pastor César Cavalcante, ele fala isso, né? Me mostra o texto. Onde que está? Lucas capítulo de número 4. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José e de Judas e de Simão, e não estão aqui as suas irmãs? E escandalizaram-se dele. Então Jesus ele começou dizendo lá, né, como por exemplo em Lucas capítulo de número 4, Jesus ele está ali na sinagoga e muitos historiadores, estudiosos da Bíblia Sagrada diz que ele se assenta ali na cadeira do Messias, mas o fato é que
E estudando a Bíblia ali em Lucas capítulo de número 4, a gente vai ver que Jesus ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, dar visão aos cegos, restituir libertação aos oprimidos. Então ali Jesus ele deixa bem claro: ó, eu sou o Messias. Aí de repente o pessoal fala: mas não é esse o filho de Maria? Não é este o irmão aqui, Tiago? E as suas irmãs não estão todos com nós, né? Então a gente vai ver que eles desacreditavam de Jesus por esse fato, pelo fato de que Jesus ele sempre estava ali na região, eles conheciam a família, conheciam irmão, conheciam irmãs, mas a gente vai ver aqui que Jesus, né, por conta da incredulidade de muitos, não fez muitos milagres naquele lugar, mas complementando aqui o primeiro subtópico com o segundo subtópico, a gente vai ver que Jesus ele não veio de outro lugar senão dali, de próprio povo de Israel ali, de Nazaré, porque não faria sentido, como diz a lição aqui, ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Ou seja, Jesus ele morava lá na Índia. Então, uma pessoa que chegou de outro país, as pessoas não iam identificar como uma pessoa que não está aqui sua irmã, seu irmão, seus filhos, né? Então, a gente vai ver aqui que Jesus ele sempre esteve e viveu neste lugar aqui. Passo a conclusão. Foi tema da aula passada, né? Cumprindo as profecias. Ele é judeu e ele é da linhagem pela qual os profetas profetizaram. É o que muitos judeus têm dificuldade de reconhecer isso. Né? Tem a dificuldade de entender que Jesus ele foi o Messias, né? Da linhagem de Davi. Da linhagem de Davi. Como profetizado por muitos profetas no Antigo Testamento. Sim. Então você falou muito bem, né? Seria estranho um indiano chegando ali e convivendo ali no meio do povo judeu, não cumpriria as profecias do Antigo Testamento. Então cumpriu-se as profecias. Sim. Foi alguém que nasceu lá em Nazaré, né? Tem as profecias de Zacarias, o local do nascimento, a linhagem que ele viria. Então sim, se cumpriu, né? E a gente vai ver outra coisa que eles vai contra os princípios da palavra, né? Se eles estão falando que Jesus ele não veio especificamente de Israel, logo a gente entende que realmente ele não foi o Messias, porque o Messias deveria vir da linhagem de Davi. Exatamente. Passa a conclusão ao pastor André. A dificuldade de reconhecer Jesus como Messias, né? Sim. Mas o que eu fico feliz, esses dias eu vi num comentário, né? E a Bíblia testifica isso, para a gente não se orgulhar, porque nós somos enxertados, né? Sim. Porque na verdade Deus ama o povo judeu, é um povo zeloso, é um povo de oração, não é verdade? Sim. Tá uma barreira espiritual aí para reconhecer Jesus como o Messias, né? Na verdade, essa barreira vai cair por terra. Mas esse dia eu vi um rapaz comentando num debate, ele falou assim, por eles negarem, abriu-se o caminho para os gentios. Né? Mas é claro, né? Aonde Deus permitir que você se assente no meio dos pecadores, não é na roda dos escarnecedores, porque lá Deus manda você não ir, nem eu. Mas se você está no meio de pecadores, seja luz, seja sal, porque Jesus ele foi a diferença como homem, entrou na casa de Zaqueu, enfim, na casa dos publicanos, e aonde ele foi como homem, ele cumpriu o papel, né, que lhe foi e que a nós também nos foi colocado, que é evangelizar, que é pregar, que é falar do amor de Cristo, que é dar um bom testemunho. Então não seja um ET aí separado do mundo. Você, enquanto crente, precisa caminhar no meio dos pecadores, sendo a diferença como o nosso Senhor Jesus fez, mostrando toda a sua plenitude igual ao Pai, mas também como homem, tendo toda a sua plenitude, viveu no meio dos pecadores e foi a diferença. Amém? Passo as conclusões do canal ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Deus ele abençoe a minha e a sua vida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e manda para o máximo de pessoas o possível, para que mais pessoas venham entender a verdade do Evangelho e acreditar que Jesus sim veio como homem, mas também veio como Deus e venceu a carne, e por isso estamos aqui para falar do nome dele. Que Deus abençoe em nome de Jesus.